isso mesmo! O carnaval contagia em todos os idiomas. E aqui não é só isso, não. O carnaval! O carnaval! É o carnaval! Eu busco tentar compreender, né, a grande aventura da formação e da consolidação do samba no Brasil, como grande gênero musical nacional e hegemônico, a partir das suas raízes, a partir da tentativa de entender, né, como é que esse samba sai de uma posição inicial de marginalidade, né, associado à criminalidade, associado a algo que precisava ser domesticado, suavizado, até o ponto em que ele se transforma, né, nesse ritmo hegemônico. A gente tem que compreender que a matriz do samba ela é nitidamente, explicitamente africana. É claro que ao chegar no Brasil, essas populações negras que tinham sido transplantadas da África de forma violenta para o Brasil, elas entram em contatos com outros códigos. É importante lembrar que essas pessoas, elas próprias, elas faziam parte de uma coisa muito heterogênea, de vários povos, várias nações, vários idiomas, várias etnias, e que no processo da escravidão, no processo de atravessar o Atlântico, elas foram unificadas num único conceito, o conceito de escravo, o conceito, portanto, de mercadoria humana. Mas em si elas já traziam, né, o germe, né, da diversidade, né, a essência da diversidade. E aqui, portanto, ela não tem nenhuma dificuldade de também se inserir nesses outros códigos, recebendo múltiplas influências, né, que vão resultar nesse amálgama que é o samba brasileiro. Desde o início, né, o samba se vê deparado com a questão do aparato repressivo. Né? No primeiro momento, o sambista, perseguido pela polícia, tinha que inventar novas formas de sobreviver a essa repressão, inclusive às vezes utilizando-se de expedientes que o fazia cair exatamente naquilo que a polícia chamava de marginalidade. A gente tem que sempre ter em mente que a famosa Lei da Vadiagem de 1890, ela é decretada 2 anos após a abolição dos escravos. Portanto, os negros, os descendentes de escravos, os ex-escravos, eram o principal alvo desse aparato repressivo que punia com a pena de prisão todos aqueles que não tivessem uma ocupação fixa, um emprego fixo. Ora, a nova lógica do mundo do trabalho, instituído a partir de então, ignorava o negro como uma força a ser aproveitada desse mercado. Então, portanto, as cadeias estavam lotadas, né, de negros, e muitos desses negros, inclusive sambistas. Não é por coincidência que boa parte dos sambistas dessa primeira fase, dessa fase pioneira, foram fichados, né, foram presos em delegacias ou em presídios, o que fornece, inclusive, para o pesquisador um vasto material, né, a partir da leitura dos inquéritos policiais e dos inquéritos jurídicos. Só que então o samba é visto por alguns, por exemplo, como um símbolo de resistência cultural. E por outros, o samba é tido como um objeto de constante domesticação e de constante suavização. Essas visões extremas não dão conta da complexidade da coisa, porque ao mesmo tempo, né, que o samba sim sempre se reafirmou como um signo de resistência, ele também passou por esses processos de apropriação, e num período específico da nossa história, ali nos anos 30 a 45, que é exatamente, também não por coincidência, o período dos primeiros 15 anos da chamada Era Vargas, em que o Brasil viveu nesses 15 anos, com exceção de um lapso, de um interregno ali democrático, o Brasil viveu sob o regime de exceção, sob ditaduras, né, com congressos fechados e tudo mais. E o samba, nesse processo, nesse momento, ele é alvo de um duplo processo de apropriação. De um lado,
o surgimento da indústria do entretenimento, de um lado, né, a consolidação do mercado fonográfico, a consolidação do rádio, do surgimento do cinema, vai transformar esse samba em mercadoria, tentando inclusive suavizá-lo, desafricanizá-lo, embranquecê-lo, né? E do outro lado, o projeto nacionalista, o projeto de nação da era Vargas também tenta se apropriar desse samba, colocando-o inclusive como um dos símbolos da nossa suposta identidade nacional. O importante é perceber que o samba, mesmo duplamente impactado pelo mercado e pelo Estado, ele consegue construir mecanismos de negociação, mecanismos de sobrevivência e se reafirma, se ressignifica, se reinventa, se reelabora, produzindo novas temáticas, novas possibilidades sonoras, novas possibilidades textuais. Isso vai se repetir em vários momentos da nossa história, essa reelaboração permanente. Durante, por exemplo, a ditadura militar, o samba era ali um dos últimos bastiões da democracia, assim como ele tinha enfrentado a resistência, tinha enfrentado o aparato repressivo do Estado Novo. A partir de 64, se você analisa os documentos dos órgãos de censura, o samba era dos alvos privilegiados dos censores, né? Vários sambistas tiveram suas músicas negadas, vetadas. Então, a todo momento, o samba está vamos dizer, nesse duplo movimento. Cada vez mais, o mercado e o aparato repressivo tenta domesticá-lo. Por outro lado, ele está sempre se reinventando, ele está sempre se reelaborando, assim como toda a cultura, ele não é imóvel. Querer que a cultura popular, querer que o samba, por extensão, pare no tempo em busca de uma suposta pureza, é transformar a cultura popular em mero folclore. O que é o folclore? É a cultura popular desprovida da sua capacidade, da sua força criadora. Quando você tenta desesperadamente uma busca por um tempo para sempre perdido, tentando estilizar a cultura popular sem que ela tenha a sua capacidade permanente de recriação e, portanto, de insubmissão. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botiquinho terreiro. Samba, inocente pé no chão, a vida o guia do salão, te abraçou, te envolveu, mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não